Você tem dificuldade para entender a dinâmica da leitura de fluxo, o tape reading? Não se preocupe, porque agora você vai finalmente aprender como funciona a lógica do fluxo de ordens do mercado. Então esse vídeo é para você que não sabe por onde começar ou até mesmo nunca ouviu falar a respeito dessa metodologia, porque eu vou te explicar o que é o tape reading e como você pode utilizar esse método na prática no seu profit. Então, já sabe, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para continuar recebendo os nossos conteúdos em primeira mão. E vamos para a aula. Aqui nós não vamos mostrar as configurações dos recursos de tape reading, mas nós temos uma playlist específica sobre como configurar as principais ferramentas que eu vou deixar para você aqui no card. E essa aula é sobre o que é a leitura de fluxo e como utilizá-la na prática. Essa metodologia tenta identificar o comportamento dos participantes do mercado através das ordens apregoadas e executadas para tentarmos seguir o fluxo das ordens geradas pelos grandes players. Então, na prática, o tape reading toma como base a teoria da microestrutura de mercado, em que os players têm tamanhos diferentes e impactos distintos no preço dos ativos. Isso porque os grandes players são os que acabam impactando de fato o preço dos ativos para cima ou para baixo, de acordo com as suas atitudes. Então, a partir da microestrutura de mercado, você vai utilizar o tape reading, que é a leitura do fluxo de ordens dos grandes players através das ferramentas Book de Ofertas e o Times and Trades. E essas são as duas principais ferramentas utilizadas na leitura de fluxo. Mas agora, deixa eu te mostrar como interpretar a leitura do fluxo de ordens na tela do seu profit. Você pode localizar as ferramentas através do menu Ferramentas. Aqui vamos abrir o livro de ofertas e também o Times and Trades. Vamos ajustar as ferramentas na plataforma e pronto. Para facilitar a explicação, vamos utilizar o ativo do dólar futuro cheio neste exemplo. Também vamos alterar a fonte das ferramentas para melhorar a visualização. Então, no nosso livro de ofertas, localizado na esquerda da tela, vai nos mostrar todas as ofertas de ordens de um determinado ativo. Aqui temos ofertas de compra apregoadas pelos players da Bradesco, C6, UBS. No lado vendedor, temos uma oferta grande do player da XP que ainda não foi consumida, e assim por diante. E nós podemos utilizar essas ferramentas para analisar a liquidez do mercado, ou seja, são as ordens passivas, que são apregoadas pelos players no lado da compra, à esquerda, e no lado da venda, à direita. E aqui, nós podemos verificar o horário que a ordem foi apregoada na fila, o agente ou o player que apregoou, a quantidade de lotes da ordem e os níveis de preço de compra e venda. Já o Times and Trades, aqui na direita, vai nos mostrar as agressões dos players a mercado, isto é, os negócios realizados efetivamente. E da mesma forma, vamos poder acompanhar as agressões dos players, por exemplo, o player da BTG, que agrediu na compra as ofertas de venda do player da Bradesco, BTG e Genial. No entanto, vamos realizar o monitoramento da ferramenta para facilitar a visualização. Vamos ir em Propriedades, Quantidade, em Coloração maior ou igual a, vamos colocar aqui 10 lotes, que representam 50 lotes do contrato cheio, na cor branca, e concluir. Agora, vamos aplicar o filtro no livro de ofertas para melhorar a visualização. Propriedades, Filtros, Aba Ofertas, Regra maior ou igual a, e vamos colocar aqui 2 lotes, que representam 10 lotes ou mais do dólar cheio. E agora, perceba que o nosso livro de ofertas foi filtrado, reduzindo a quantidade de ofertas de ordens robotizadas. Se você quiser aprender a monitorar e filtrar essas importantes ferramentas de tape reading de forma avançada, eu vou deixar aqui no card um vídeo exclusivo sobre o assunto. Agora, é muito importante que vocês entendam. Caso existissem apenas players ofertando ordens na compra e venda no livro de ofertas, não ocorreria a movimentação do preço do ativo. O preço do ativo só irá se movimentar quando algum player tomar a atitude de realizar o negócio com quem está ofertando alguma ordem. Nesse caso, este player irá agredir a ordem que está sendo ofertada.
seja do lado de compra ou do lado de venda, por uma ordem de agressão compradora ou vendedora. E aqui no nosso Times and Trades, nós temos as colunas dos players compradores, o nível de preço agredido, a quantidade de lotes agredida e os players vendedores. E nós podemos efetivamente identificar qual foi o lado da agressão realizada através da cor das linhas. A cor em vermelho representa agressões de venda pelos players vendedores no lado das ofertas de compra, e a cor verde representa agressões de compra pelos players compradores no lado das ofertas de venda. Mas nós também podemos adicionar a coluna que indica o lado agressor no Times and Trades para facilitar o entendimento. Então, propriedades, visibilidade e marcar na aba Negócios a coluna agressor. Pronto, agora nós podemos verificar a coluna que indica o lado da agressão no Times and Trades. Na prática, se um player está com uma ordem apregoada no lado de compra, como por exemplo o player da Bradesco, apenas haverá movimentação de preço se outro player agredir essa oferta de compra com uma agressão contrária de venda, representado pela linha vermelha, para assim fechar o negócio. Então, essa é a dinâmica que existe entre o book de ofertas e o Times and Trades. No book, nós vamos verificar as ordens passivas, e no Times and Trades, as ordens de iniciativa, ou seja, as ordens que foram agredidas a mercado. E agora, prestem bastante atenção. Se for um agressor comprador, ele irá agredir as ofertas de venda, ou seja, as ofertas do lado direito do book. E se for um agressor vendedor, ele irá agredir as ofertas de compra, no lado esquerdo do book de ofertas. No book de ofertas, você vai basicamente tentar identificar alguns pontos que são muito importantes para a análise de fluxo. Por exemplo, ofertas grandes de alto impacto, níveis de preços importantes, como por exemplo, níveis de VWAP, abertura, fechamento e ajuste, ou então, regiões que possuem muita liquidez, que são regiões muito fortes com muitas ofertas. Aqui, por exemplo, para o mercado subir acima de determinado nível de preço, seguindo essa lógica de agressões ao book, algum player precisa agredir com ordens de compra as ofertas de venda apregoadas no lado vendedor e consumir toda essa liquidez para o preço subir. Já para o preço cair, a lógica seria inversa. Os players precisam agredir com ordens de venda as ofertas de compra apregoadas no lado comprador e consumir toda a liquidez da região para que o preço caia. Então, quando o mercado chega em uma determinada região de preço em que há uma oferta muito grande, ali pode ser formada uma possível barreira para o preço continuar avançando. E é isso que você irá tentar identificar: grandes ofertas de alto impacto que podem absorver as agressões. Isso é um ponto bem relevante do livro de ofertas. Já no Times and Trades, você deve tentar identificar grandes agressões sucessivas, que no caso da compra, são executadas a níveis de preço cada vez maiores. Por exemplo aqui, agressões sucessivas de compra do player da Ideal e também da UBS, que fizeram o preço se deslocar do 46,5 até o 47,5. Ou então, no caso da venda, nós vamos identificar a mesma movimentação a níveis de preço cada vez menores. Por exemplo, a junção das agressões dos players da Capital e Ideal, que levaram o preço do 46,5 até o 44, 43,5. Portanto, o objetivo é identificar se os players estão agredindo progressivamente algum dos lados dos níveis de preço com grandes volumes capazes de gerar alto impacto no mercado. Isto é, agressões de ordens que podem movimentar o preço para cima ou para baixo. Então, agora você entendeu que o book de ofertas e o Times and Trades fazem parte da dinâmica do fluxo de ordens, que é a queda de braço que ocorre constantemente no mercado, que nós podemos analisar através da metodologia do tape reading. E é a partir dessa dinâmica de ofertas e agressões que os candles do gráfico são formados. Nesse vídeo, nós te ensinamos como interpretar o fluxo de ordens do mercado utilizando o tape reading da forma definitiva. E isso com certeza vai te ajudar a compreender melhor o fluxo de ordens para otimizar as análises de mercado daqui para frente. Mas se você quiser se aprofundar sobre o tape reading, eu vou te deixar um treinamento completo para você entrar de cabeça no mundo do fluxo. E é claro,
já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Bons trades e segue o fluxo!